Plantio do trigo está quase concluído no estado, faltando áreas pontuais, como aqui na região do Planalto. Sobre a situação das lavouras na região, nós vamos conversar hoje com o engenheiro agrônomo da Emater Municipal, Alessandro Davezac. Seja muito bem-vindo, Alessandro, ao PFTV. Eu quero começar te perguntando se essas condições climáticas elas são favoráveis para esse início de safra. Bom dia, Thaís. Bom dia. Obrigado pelo convite. Realmente, as condições climáticas têm se comportado bem dentro daquilo que a gente recomenda, né? Para que nós tenhamos uma emergência, ou seja, que a semente saia da terra, né? Com uma boa germinação. E esse clima favorável, né? Tanto das precipitações que nós tivemos, né? Dessas chuvas, né? Que foram bem pontuais e num volume bastante adequado, né? Permitir que a germinação do trigo fosse boa, né? E, consequente, também ao bom desenvolvimento vegetativo dessa fase inicial das culturas do trigo. Qual é a preocupação que o produtor de trigo precisa ter nesse momento? Olha, assim, Thaís, como nós estamos no início, né, da fase vegetativa, alguns conselhos pontuais seriam a colocação da aplicação da ureia, né? A ureia nada mais é do que uma fonte de nitrogênio para que a planta, né, ela vá se estabelecendo, né, ela vá perfilhando, ou seja, ela emitir outras partes vegetativas da planta, né, que vão ocasionar, né, a formação dos cachos, né, mais adiante na formação do grão, né? Ou seja, para que ela possa sair da terra com mais qualidade, com mais condições. Mais vigor, né? E também uma planta bem nutrida é uma planta que ela não tem tanta probabilidade de doença. Então, essa parte inicial, né, da parte da adubação de base, essa parte nitrogenada, né, ela é importante para esse arranquio, né, da parte vegetativa da planta. Há uma diminuição na área plantada de trigo aqui no estado. Aqui na nossa região, esse percentual não foi confirmado, pelo contrário, há um pequeno acréscimo. Qual é a situação em Passo Fundo? Em Passo Fundo, sim, nós tivemos um aumento, né? Nós tínhamos há 2 anos passados, né, 2 anos atrás, uma previsão assim, de área em torno de 1.100 hectares, né? E hoje, junto com a própria equipe do IBGE, né, e outras cooperativas, a gente tem uma previsão de 1.200 até 1.300 hectares. Né? Então, tendo um pequeno acréscimo, né, até a gente acredita também, pela necessidade que se tem, né, de rotação, pela necessidade que nós temos de uma cobertura do solo. Né? Então, é uma cultura que, depois de pronta, ela te fornece uma palhada, né, e essa palhada, ela reduz a questão da própria erosão, né, as próprias raízes fazem um processo de infiltração, né, permitindo que essa água também, né, ela penetre nesses canais, né, depois de feito o processo de apodrecimento dessas raízes, né, então fica esses canais e a própria água, né, ela penetra nesses orifícios. Então a cultura do trigo, assim, a gente tem uma boa expectativa, né, que ela tem uma produção dentro da normalidade que a gente espera, em torno de 60 sacos, né? E que principalmente que tenha rentabilidade para o nosso produtor rural. Alguma outra cultura, Alessandro, ocupa as nossas lavouras nessa época do ano? Nós temos ainda, né, para tentar diminuir aquele vazio outonal, ou seja, né, nessa época onde o pessoal não tem cultivos comerciais, ou seja, no caso da canola, no caso do trigo, né, nós tenhamos a possibilidade de trabalhar com pastagens de inverno, né? Ou seja, o azevém, a aveia, e também o próprio trigo. Tem algumas obtentoras, algumas empresas que elas fazem o que? O trigo triplo propósito, que é um trigo que você usa na parte inicial, na parte vegetativa, como alimento para o gado de leite ou para o gado de corte, e depois de 2 a 3 pastoreios, né? Ou seja, o animal chega lá, alimenta desse grão, você tira os animais dessa área e deixa que o trigo se desenvolva. E aí você tem mais um ganho, né, que seria a formação do grão, né? Você colhe o grão e depois vai para os moinhos, né, para fazer a nossa tradicional farinha, né? Só para concluir aqui, esse clima úmido para quem cultiva o pasto para o gado representa algum problema ou por hora está tudo certo? Olha, ele tem uma certa temerosidade porque ainda, como existe muita umidade e o pasto ele recém tá brotando, né? O próprio pisoteio dos animais muitas vezes, né, prejudica a própria alimentação. Como o gado, ele dá vamos popularmente, se dá uma bocada, né? Uhum. Muitas vezes ele arranca a parte vegetativa e também arranca a raiz. Então, isso pode, muitas vezes, diminuir o stand, né? Então, tem que ter um cuidado, né? Esperar que a planta tenha mesmo, né, uma boa estabilidade, né? Em termos de fixação no solo e, consequentemente, né, a planta também ela vai ter uma durabilidade maior e um fornecimento maior de alimentação para esses animais também. Tá certo. Muitíssimo obrigada pelas informações. Bom trabalho na Emater Municipal. Obrigado, estamos à disposição.